Agora no programa Olho Vivo, a você que nos assiste, nos escuta pela Rede Diário do Sertão, a gente vai conversar com o juiz, Dr. Macário Oliveira, ele que é o magistrado que está à frente da 68ª Zona Eleitoral, que compreende as cidades de Cajazeiras, Bom Jesus e Cachoeira dos Índios. Há 2 dias do processo eleitoral, nesse final do calendário eleitoral, nas vésperas da eleição de 2024, a gente conversa hoje no programa com o juiz Dr. Macário. Eu gostaria de saber do magistrado que esteve à frente, desse processo, está ainda à frente, obviamente, até o domingo. Qual a avaliação que o senhor faz desse processo eleitoral até aqui? Boa tarde. Boa tarde, Zé Dias. Boa tarde a todos que nos escutam, especialmente os eleitores aqui de Cajazeiras, de Bom Jesus e de Cachoeira dos Índios. Bom, a avaliação que nós da Justiça Eleitoral fazemos é bastante positiva, Apesar de no começo nós termos tido alguns receios de um acirramento das militâncias, das agremiações partidárias, nós atuamos preventivamente, fizemos reuniões corriqueiras com as lideranças partidárias e conseguimos estabelecer um cronograma de propaganda, bem como de reuniões, de comícios, de passeatas e carreatas, justamente para minimizar este acirramento, Apesar do público ele ter uma visão de que esta corrida eleitoral ela foi acirrada, mas a nossa perspectiva é de que tudo transcorreu dentro da normalidade, dentro do espectro do debate político sadio, e agora estamos nessa reta final. Doutor Macário, essas decisões, ao longo desse processo eleitoral, por exemplo, de que os eventos fossem realizados com dias alternados, de forma democrática. Isso foi discutido com as coligações e ambos aprovaram e colocaram-se em prática. Você acha que isso também favoreceu para que houvesse um clima, claro, de uma disputa eleitoral, mas de respeito em ambas as coligações, através dessas medidas, por exemplo, de dias alternados, da flexibilização dos horários, de colocar um horário limite para a realização dos eventos? Tudo isso, essas medidas, elas favoreceram para que houvesse de fato esse respeito? A nossa principal preocupação, num primeiro momento, foi evitar que houvesse a possibilidade de riscos às militâncias, de que houvesse algum confronto. Mas, no final das contas, no contato diário que nós tivemos com as coligações, nós vimos que isso foi estabelecido em comum acordo com eles, com o Ministério Público, com as forças de segurança, e vimos que isso foi benéfico também para as próprias agremiações partidárias, que tiveram então um calendário pré-estabelecido de seus eventos, puderam se organizar de forma antecipada em relação a todos esses eventos, inclusive com o deslocamento das suas agremiações, das pessoas, da sua própria militância. Então, isso foi benéfico sob todos os aspectos, na nossa visão. Doutor Macário, quem acompanhava o painel do Tribunal Regional Eleitoral, que a gente pode acompanhar, toda a tramitação jurídica, as ações que são judicializadas e que são públicas, através do painel do Tribunal Regional Eleitoral, pôde ver que várias vezes estava lá a 68ª Zona Eleitoral. Talvez essa tenha sido, pelo menos na minha opinião, uma das campanhas mais judicializadas do ponto de vista de ações judiciais dos últimos anos. E diante do senhor, eu gostaria de fazer essa pergunta. Foram muitos procedimentos judiciais durante esse processo eleitoral ou estava dentro da média já do que a própria Justiça Eleitoral já se esperava? O que a gente vê é que desde 2016, na verdade, houve um aumento muito da judicialização, por causa dessas discussões políticas, da forma como também houve uma polarização mais exacerbada das vertentes políticas aqui no Brasil, nós tivemos também uma grande judicialização, mas considero que foi dentro da média, foi dentro da normalidade, apesar de haver uma percepção, talvez pelo público, de que houve algum desrespeito, mas de forma geral
os candidatos eles se portaram dentro do que era esperado. Essas críticas políticas, esse acirramento da campanha entre eles, isso daí está tudo dentro da normalidade que é esperada pela Justiça Eleitoral, né? A nossa grande preocupação aqui é de que esse acirramento entre os políticos, entre as pessoas mais próximas, ele não extravasasse para a população, para a limitância. E nós obtivemos sucesso. Até agora, faltando aí 2 dias para a eleição, nós não tivemos nenhuma ocorrência grave, tivemos alguma outra coisa muito pontual, né? Mas o que a gente vê é que realmente a militância ela tem se portado de forma ordeira, tem se portado de forma consciente, mesmo aquelas pessoas que são mais aguerridas não estão cedendo a provocações, nem estão buscando nenhuma espécie de confronto, né? E isso daí é o que traz tranquilidade para a gente, para conduzir agora essa reta final, e o que nos deixa bastante tranquilo em relação, inclusive, ao dia da própria eleição. A gente sabe que a eleição acontece domingo, mas eu gostaria de fazer a pergunta. Já dá para o magistrado, a gente sabe que do ponto de vista jurídico, né, cada caso é um caso, cada caso é julgado de uma forma peculiar, né, particular. Mas já daria para o senhor fazer uma avaliação e dizer assim, esse foi o processo que foi mais discutido ou que demandou mais tempo para ser analisado até aqui? Nós tivemos algumas impugnações de candidaturas, né, que trouxeram à tona debates interessantes, inclusive com a contraposição de teses jurídicas bastante válidas, né? Acredito que isso daí tenha sido vamos dizer assim, a maior polêmica desta eleição. Mas foi resolvida a bom termo pelo Tribunal Regional Eleitoral, houve tempo de se fazer a substituição dos candidatos, né? E agora é bola para frente. Na verdade, quem tem que escolher realmente a pessoa que vai administrar os municípios, Cajazeiras, Bom Jesus e Cachoeira dos Índios é a população. Doutor Macário, o senhor fala sobre essa discussão jurídica, né, do deferimento a nível local, depois do indeferimento no TRE na candidatura à época, né, do então candidato Chico Mendes, e aí a gente tem essa discussão que em vários estados houve, né, essa mesma discussão da hipótese do terceiro mandato, né, enquanto prefeito. E essa decisão do senhor, ela pode ser, inclusive, discutida a nível nacional, né, a partir dessa jurisprudência que o próprio TSE e futuramente, quem sabe, até o próprio STF pode discutir, e certamente a sua sentença vai estar também entre as sentenças que acreditam que não se configuraria como um terceiro mandato, né? O interessante da Justiça Eleitoral é que, devido a essa dinamicidade da própria realidade política, do sistema político, as teses elas vão se aprimorando ao longo do tempo, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, já foi proibida a reeleição, hoje é permitida com limitações, teve que avançar em relação a essa questão de terceiros mandatos, de prefeitos itinerantes, a questão das inelegibilidades colaterais, né, de parentes e tal. Então, a Justiça Eleitoral ela vai evoluindo seu entendimento, né, conforme as necessidades que vão sendo apresentadas e conforme também as novas realidades que vão surgindo. Isso é bastante normal, né? E vamos esperar para ver o que é que vai aparecer daí para frente, né, para a gente poder avançar aí na jurisprudência, nos entendimentos. Com certeza. Doutor Macário, nessa eleição também, algumas pessoas na própria imprensa, através das redes sociais, chegaram a se perguntar por que não foram divulgadas pesquisas eleitorais para esse pleito, principalmente para a cidade de Cajazeiras, já que em outras cidades algumas pesquisas foram divulgadas durante todo o processo eleitoral. E em Cajazeiras houve uma pesquisa que chegou a ser registrada, né, no Tribunal Regional Eleitoral para ser divulgada, porém, no dia em que ela foi divulgada, a Justiça Eleitoral local, através de uma decisão do senhor, suspendeu a divulgação, proibiu que aquela pesquisa ela fosse divulgada. Por que foi que ela foi barrada, digamos assim?
A legislação eleitoral, ela estabelece critérios e requisitos muito rígidos para o registro das pesquisas eleitorais e para a sua divulgação. Nós sabemos que uma divulgação de uma pesquisa eleitoral, ela pode acabar mudando, né, uma votação. Não apenas pela questão do direcionamento dos votos a um determinado candidato, mas até por considerações relacionadas ao chamado voto útil, né? E o que é que acontece? Aqui nós tivemos algumas pesquisas, na verdade, que foram registradas, mas a grande maioria dessas pesquisas foi de caráter interno das próprias agremiações partidárias, para saber quais temas seriam relevantes, serem discutidos junto à população, e teve apenas uma pesquisa que foi registrada para divulgação. Ocorre que essa pesquisa, em consulta ao sistema do TSE, verificou-se que ela não cumpria alguns requisitos para sua divulgação, né? Então, nós não procedemos, na verdade, à anulação ou cancelamento da pesquisa. Nós apenas vedamos a divulgação até que fosse regularizado. Mas, infelizmente, os institutos que foram responsáveis pela pesquisa acabaram não regularizando isso a tempo e acabou sendo, então, prejudicada essa divulgação. A gente está conversando no programa Olho Vivo de hoje com o Dr. Macário Oliveira, que é o juiz da 68ª Zona Eleitoral. Estamos aí nessa véspera das eleições de 2024 e agora vamos falar de segurança. A Polícia Militar tem feito um trabalho fantástico e nesta semana houve reforço no número de policiais para atender a região, e eu gostaria que o senhor fizesse um balanço da perspectiva da segurança até o domingo, digamos até o final das comemorações dos vencedores. O nosso balanço ele é muito positivo, né? Nós sabemos que os direitos políticos eles estão previstos na Constituição, então nós temos que assegurar essa capacidade de manifestação das opiniões políticas, da expressão da liberdade política das pessoas. E nesse aspecto, todas as forças de segurança, não apenas a Polícia Militar, mas principalmente a Polícia Militar, que é quem compete fazer o policiamento ostensivo, mas também a própria Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, né, eles foram fundamentais na garantia do exercício desses direitos, né? Então, em todos os eventos, a Polícia Militar estava presente, garantindo que fosse realizada uma manifestação pacífica, garantindo a segurança das pessoas e, como falei, isso daí foi fundamental para que nós pudéssemos chegar hoje, faltando 2 dias para a eleição, e olhando para trás, vimos que não teve nenhuma ocorrência grave nesses dias. Como falei, houve algumas situações ou ocorrências muito pontuais, mas nada que venha afetar esse aspecto geral de tranquilidade de todo esse período eleitoral. O esquema de segurança já foi definido também com a própria Justiça Eleitoral para o domingo da eleição? Já sim. Nós recebemos esse reforço da Polícia Militar, né? A Polícia Federal também já instalou seu posto avançado aqui na cidade de Cajazeiras, estão fazendo as suas diligências. A Polícia Militar, através desse reforço, também já está verificando os pontos mais sensíveis em relação ao procedimento, ao dia da eleição, aqui em Cajazeiras e Bom Jesus e Cachoeira dos Índios, justamente para poder haver um reforço no dia da eleição, né? E além de juiz eleitoral, eu também estou como juiz do plantão criminal, né? Isso daí já foi pensado junto com o TRE, justamente como uma forma de facilitar então essa comunicação entre a Justiça Eleitoral e a Justiça Estadual, para que nós possamos trabalhar em conjunto e garantir, principalmente, que é o nosso verdadeiro objetivo aqui, que o dia da eleição ele transcorra de forma tranquila, assegurando que todas as pessoas possam comparecer para exercer o seu direito de voto. Doutor Macário, a presença da Polícia Federal é fundamental também para apoiar, né, as demais forças de segurança para garantir a segurança do pleito eleitoral. Mas já houve, por exemplo, a definição do local onde aquelas pessoas que, porventura, vierem a cometer algum delito para serem encaminhadas no domingo da eleição, esses detalhes eles já foram definidos também? Já, de praxe, é uma praxe da Justiça Eleitoral, na verdade, nós reservarmos algum ambiente para poder colocarmos essas pessoas que forem flagradas fazendo boca de urna ou então cometendo algum ilícito no dia da eleição, né? Inclusive para salvaguardar a lisura do processo eleitoral, bem como também a própria integridade física dessas pessoas.
pessoas. Então nós já expedimos, já ofício, estamos com um ginásio já reservado e já estamos também com um ônibus também reservado, em conjunto com a Polícia Militar, para a gente conseguir atuar rapidamente em qualquer contingência que surja. Nessa véspera da eleição, hoje, por exemplo, sexta-feira, os locais de votação eles já estão sendo preparados para que sejam instaladas, né, as urnas eletrônicas, as sessões. Tudo isso segue um calendário que também é de praxe da Justiça Eleitoral. Sim, hoje nós já estamos fazendo o encaminhamento das urnas dos municípios aqui do Alto Sertão, que ficam dentro do nosso núcleo, né, como Conceição, Uiraúna, Souza. Nós já estamos fazendo esses encaminhamentos e amanhã será propriamente o dia de instalação de todas essas urnas. Então, essa instalação deverá ser feita amanhã, pela manhã, e a partir de meio-dia, 1h da tarde, todos os locais já contarão com a vigilância da Polícia Militar, né, tudo preparado para no domingo, 7h da manhã, a gente receber o cidadão, a cidadã, para exercer o seu voto. Doutor Macário, as urnas elas foram testadas? Alguma apresentou algum tipo de falha, algum defeito que precisou ser substituída ou não? A gente sabe que existe um questionamento, né, de alguns setores em relação à questão da credibilidade do processo eleitoral eletrônico. E aqui eu agora me dirijo diretamente aos eleitores no sentido de garantir que este processo eletrônico ele transcorreu da forma mais transparente, mais clara possível. A eleição, na verdade, ela não se inicia, ela não se realiza apenas no dia da eleição. Nós nos antecipamos na Justiça Eleitoral, divulgamos os programas que vão ser utilizados, colocamos isso a teste da própria população. Qualquer cidadão, qualquer cidadã pode comparecer na Justiça Eleitoral para testar as urnas que vão ser utilizadas, né? E na semana passada nós procedemos à inseminação, ou seja, a carga de todas as urnas que vão ser utilizadas aqui no nosso núcleo do Alto Sertão. Nenhuma urna deu problema, né? Por enquanto nós não tivemos, e todas já estão carregadas com as informações dos eleitores que irão comparecer a cada sessão, bem como com as informações dos candidatos, né? Nós fazemos esse teste de forma reiterada e também no próprio dia da eleição, no domingo, eu, o juiz auxiliar, a promotora eleitoral e o promotor auxiliar estaremos cada um em um colégio eleitoral, justamente para verificar a abertura dessas sessões de votação e verificar se está tudo transcorrendo dentro da normalidade. A par disso, nós da Justiça Eleitoral também estamos preparados para qualquer contingência, inclusive se for necessária a substituição de qualquer urna eletrônica. Doutor Macário, então eu gostaria que o senhor pudesse agora se dirigir mais uma vez aos eleitores, alguns eleitores que têm muitas dúvidas, o que é que pode, o que não pode. Eu posso levar um santinho, eu posso levar uma cola para de repente não errar lá na hora da votação. Meu filho pode me acompanhar até a urna, pode estar lá do meu lado na hora que eu estiver votando. Essas dúvidas que são, acho que muitas das vezes assim a gente acha que não são tão frequentes, mas que são frequentes, a gente vê isso, né? Algumas pessoas que fazem esse tipo de questionamento. O que pode, o que não pode, a gente sabe que tem um maior número do que não pode, mas há um bom número também do que pode e é permitido pela Justiça Eleitoral. E que o senhor pudesse agora se dirigir ao eleitor, alertando, mas ao mesmo tempo orientando também. A legislação eleitoral estabelece algumas vedações para o dia da eleição, né? Então, no caso principal é que não pode haver boca de urna, ou seja, não pode haver a concentração de eleitores, principalmente se estiverem uniformizados. Na verdade, a legislação eleitoral indica que é proibido qualquer tipo de uniformização. Isso não significa que você não possa botar a sua camisa, possa colocar o botão do seu candidato, né? Possa colocar o adesivo na camisa e votar. O principal é que você faça isso de forma silenciosa, respeitosa em relação às outras pessoas. Então, verifique logo de forma antecipada onde é que está a sua sessão eleitoral, onde é que você vai votar, se dirija lá de forma ordeira, respeite as preferências da fila de votação, tá certo? E outra coisa, quer levar um santinho com o número do seu candidato? Não tem problema nenhum, leve, anote o número do seu candidato num papel, leve um santinho, tá certo? Para que você não tenha a possibilidade de errar o número dele, tá? Agora, uma coisa, não é permitido
que você adentre a cabine eleitoral com o celular, com o aparelho celular. Se você tiver com o e-título, inclusive, e for utilizá-lo para fins de identificação junto à mesa receptora, o seu aparelho celular ele vai ter que ficar com o presidente da mesa, com o mesário, tá? Então, se você está pensando, mas o santinho, o número está anotado no meu celular, anote num pedaço de papel, porque não será permitido você entrar com o celular. E outra coisa, também não é permitido qualquer espécie de filmagem ou de fotografia no momento de exercer o voto, tá certo? Isso daí é um ilícito grave, é um crime eleitoral, tá? E você pode acabar tendo um problema muito grave se tentar fazer isso. O filho pode acompanhar? Pode sim. Principalmente aquelas pessoas que têm dificuldade. A gente sabe, né? Tem muita gente com dificuldade de locomoção, que precisam de um auxílio. Tem pessoas, por exemplo, com parkinsonismo, que não conseguem teclar, né? Então podem ser acompanhados, vão ser acompanhantes de seu filho, de um parente próximo, tá certo? Agora, só ressaltando o seguinte, que essa pessoa que vai acompanhar a pessoa à cabine de votação, ela também tem que ser identificada, porque isso daí vai ficar registrado, né, na súmula da sessão eleitoral. Então, a pessoa que vai entrar, ela tem que levar também um documento de identificação. Ok, doutor Macário, nós queremos lhe parabenizar, desejar boa sorte ainda nessa reta final, né? Faltam 2 dias para as eleições de 2024 e entregar aqui ao senhor essa comenda da Festa dos Melhores do Ano. Nesse ano, o senhor foi homenageado, né, pela TV Diário do Sertão, pelo Instituto MAOP, que realiza pesquisas há mais de 32 anos, e o senhor recebe essa comenda de honra ao mérito, né, pelo trabalho que o senhor tem desenvolvido ao longo dos últimos anos, principalmente, né, essa comenda diz respeito à sua atuação à frente da vara da execução penal da cidade de Cajazeiras e da região. E agora o senhor agradece ao público que lhe conferiu, né, essa honraria. Eu só tenho, na verdade, a agradecer. Nós estamos aqui há pouco tempo, estamos há menos de 2 anos aqui em Cajazeiras e a gente tem tentado, então, fazer esse trabalho, né? Não apenas na vara das execuções, mas na vara criminal, com as pessoas que eu encontro aqui diariamente nas audiências, né? E agora, no período eleitoral, a gente também teve essa oportunidade de poder ajudar, né, aqui nessa eleição, né? Eu agradeço, então, a homenagem e espero que esses próximos 2 dias siga o itinerário que a gente tem visto aí nos últimos dias de campanha e siga em tranquilidade, que todos nós possamos ter uma eleição tranquila, ordeira e em paz.